Olá pessoal, meu nome é Douglas. Hoje estou aqui para dar continuidade a este assunto que se chama Deus falando sobre si mesmo para você o conhecer. Sim, e Deus, para que alguém o conheça, ele pode falar através da própria criação, porque está escrito: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então, pela criação, Deus se manifesta de forma que você o possa conhecer. Sim, isso é verdade. Assim, os atributos invisíveis de Deus, como o seu eterno poder e também a sua própria divindade, claramente se reconhecem e podem ser percebidos por você através das coisas que foram criadas, de forma que toda a criação revela para você o conhecimento de Deus, de forma clara e simples. E isso dá para você notar, dá para você perceber, dá para você constatar com seus próprios olhos. Não precisa de palavras, basta apenas você ver a criação, porque a criação vai falar com você, vai fazer você conhecer a Deus. E isso é muito importante. Conhecer a Deus através da criação. Isso é uma coisa que todos podem fazer todos os dias, porque todos os dias você e outras pessoas estão olhando para a criação de Deus, estão olhando para o sol, o céu, a lua, as estrelas, o mar, as grandes montanhas, as grandes florestas, os rios, os animais, enfim, toda a criação de forma geral anuncia para você o conhecimento de Deus, proclama para você o conhecimento de Deus. E por isso todos os homens são indesculpáveis, porque todos os homens têm conhecimento de Deus através do que a própria criação revela sobre Deus. E faz o homem conhecer Deus através das coisas que foram criadas. Isso é algo que pode ser percebido por todos nós. De forma que somos indesculpáveis. Não temos desculpa para dizer que não conhecemos a Deus. Conhecemos sim, através das coisas que foram criadas. E as coisas que foram criadas estão aí ao nosso redor. É só nós olharmos e iremos ver, iremos perceber claramente o conhecimento de Deus que a criação nos mostra dia após dia. Então, isso é muito importante. Agora, você tem sim o conhecimento de Deus. E eu espero que, por você ter o conhecimento de Deus, você possa glorificar a Deus como Deus, Criador de todas as coisas. Que você possa dar graças a Ele, seja grato a Ele. E isso tem que partir de sua parte de forma espontânea. O conhecimento de Deus te leva a fazer isso. E o conhecimento de Deus revelado através da criação está levando muitas pessoas a agirem assim, de forma sincera, espontânea. Então eu espero que isso aconteça com você também. Porque isso acontece comigo e com todos aqueles que já conheceram a Deus e estão prosseguindo em conhecê-lo ainda mais, a ponto de conhecer até mesmo as profundezas de Deus, que é o mesmo que você tem que fazer. Eu espero que isso aconteça com você. Então, hoje eu vou ler aqui um texto, já que pela criação nós podemos perceber o conhecimento de Deus. Eu vou ler aqui um texto que fala sobre a criação. E esse texto está aqui no livro dos Salmos, está aqui no Salmo 104. E esse texto vai falar um pouco sobre a criação de Deus, ou seja, sobre aquilo que Ele mesmo nos manifesta, para que de forma clara possamos conhecer a Deus. Porque aquilo que de Deus se pode conhecer está sendo manifesto entre toda a humanidade, de forma que toda a humanidade pode conhecer a Deus através das coisas que foram criadas.
Isso é um fato, é uma realidade, é verdade. Então, isso tem que acontecer com você. Então, eu vou ler aqui esse texto que vai falar sobre a criação de Deus. É o Salmo 104. E ele começa assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estendes o céu como uma cortina, pões nas águas o vigamento da tua morada. Toma as nuvens por teu carro e voas nas asas do vento. Fazes a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Lançaste os fundamentos da terra, para que ela não vacile em tempo nenhum. Tomaste o abismo por vestuário e a cobriste. As águas ficaram acima das montanhas. A tua repreensão fugiram. A voz do teu trovão bateram em retirada. Elevaram-se os montes, desceram os vales, até ao lugar que lhes havia preparado. Puseste as águas divisa, que não ultrapassarão, para que não tornem a cobrir a terra. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo. Os jumentos selvagens matam a sua sede. Junto delas tem as aves do céu o seu pouso, e, por entre a ramagem, desferem o seu canto. Do alto de tua morada, regas os montes. A terra farta-se do fruto de tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto, e o alimento que lhe sustém as forças. Avigoram-se as árvores do Senhor e os cedros do Líbano que ele plantou, em quem as aves fazem seus ninhos. Quanto à cegonha, a sua casa é nos ciprestes. Os altos montes são das cabras montezinhas, e as rochas o refúgio dos arganazes. Fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora do seu ocaso. Dispões as trevas e vem a noite, na qual vagueiam os animais da selva. Os leõezinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Em vindo o sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus covis. Sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo até a tarde. Que variedade, Senhor, nas tuas obras! Todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas. Eis o mar vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por ele transitam os navios e o monstro marinho que formaste para nele folgar. Todos esperam de ti, que lhes deis de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Então aqui está o relato da criação de Deus, perfeita, com equilíbrio perfeito. Tudo o que Deus criou, ele viu que era bom.
E toda essa criação feita por Deus, criada por Deus, é através dela que ele se manifesta, de forma que todas as pessoas podem perceber Deus através das coisas que foram criadas. Por isso que os homens são indesculpáveis, porque eles têm conhecimento de Deus. Eles têm conhecimento de Deus quando vem toda a criação que está aí para esse mundo. Então, todos têm conhecimento de Deus, mas nem todos glorificam a Deus como o seu Criador, ou lhe dão graças, ou se submetem a Ele, se sujeitam a Ele. Muitos não fazem isso, mas a realidade, mesmo que eles não façam isso, a realidade é que eles conhecem a Deus. Eles têm conhecimento de Deus sim, através das coisas que foram criadas. Porque as coisas que foram criadas proclamam a glória de Deus. As coisas que foram criadas fazem com que nós possamos ouvir que Deus existe, nós podemos ouvir a criação nos trazendo esse conhecimento de Deus para nossas vidas. Então, toda a humanidade hoje tem conhecimento de Deus. Esse negócio de dizer que não conhecem a Deus é mentira. Tem conhecimento sim, só não o reconhecem, só não lhe dão glória, só não o agradecem, porque são duros de coração. A maioria das pessoas é assim. Mas isso não quer dizer que elas não tenham conhecimento de Deus. Todos têm. Todos os homens são por isso indesculpáveis. Essa é a realidade. Então, Deus está se revelando pela criação. Se não o conhecermos pelo que ele diz sobre si em vários textos das Escrituras, podemos o conhecer através da criação, porque Deus manifesta o seu conhecimento através da criação. E a criação está aí, diante dos nossos olhos, todos os dias. Todos os dias, quando você acorda e vê o céu azul, o sol vindo, você percebe o vento, você vê as nuvens, você olha para o horizonte, vê o mar, vê florestas, árvores, animais, pássaros, enfim. Você vê a criação. E durante a noite você vê a lua, as estrelas. Então tudo isso revela conhecimento de Deus para você. Isso é um fato, é uma realidade que ninguém pode fugir. Ninguém pode morrer ou se esconder disso. Essa é a verdade que todo ser humano consciente tem que se conscientizar disso. É assim que acontece. Então eu espero que isso aconteça com todos, porque isso acontece com todos. Mas eu espero que todos possam glorificar a Deus, que é o seu Criador. Todos possam dar graças a Ele pela criação, por Deus ter revelado conhecimento do próprio Deus para todas as pessoas. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece por meio de todas as coisas que foram criadas. Essa é a realidade. Então, eu espero que todos aceitem isso. Todos se conscientizem disso. Todos fiquem sabendo disso. Porque o nosso Deus e Pai, o nosso Criador, que nos criou, que nos deu vida, inspiração e tudo mais, Ele está esperando a humanidade o reconhecer como Criador de todas as coisas, inclusive de você e de mim também. Então, essa é a minha realidade. E eu espero que todos se conscientizem disso, porque a criação aí está proclamando a glória de Deus e o firmamento está anunciando as obras de suas mãos, para que possamos conhecer profundamente o Deus que é o nosso Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Essa é a verdade. Então eu espero que essa mensagem possa conscientizar a humanidade e que a humanidade, de forma unânime, possa começar a glorificar a Deus como Deus, Criador, poderoso, onipotente,
de todo o universo. De tudo que está debaixo do firmamento, ele criou tudo. Em toda a face da terra, a criação de Deus se manifesta, revelando Deus para cada um de nós. E que nós possamos aceitar isso, entender isso e compreender isso. Para que possamos amar a Deus acima de todas as coisas, para que possamos honrá-lo, se humilharmos sob sua poderosa mão, para que ele em tempo oportuno nos exalte. É isso que tem que acontecer com a humanidade. A humanidade tem que reconhecer isso. Reconhecendo isso, a humanidade ficará bem, será reconciliada com Deus, será justificada e terá paz com Deus. Essa é a verdade que tem que acontecer neste mundo. E eu espero que isso aconteça sim, em nome do Senhor Jesus. Amém.